pessoal, bem-vindos ao Lab da Engenharia. No vídeo de hoje eu vou mostrar como definir o esquema estrutural para o dimensionamento da viga de uma casa de 2 pavimentos da forma mais econômica. O vídeo de hoje é o primeiro de uma série que está por vir, onde eu vou mostrar para vocês como fazer o dimensionamento da viga, verificando não só o estado limite último, mas também verificações de estado limite de serviço. Bem, então o objetivo de hoje vai ser mostrar como chegar na geometria e no esquema estrutural dessa viga. E isso tudo para que vocês entendam o comportamento da viga e saibam fazer esse dimensionamento manualmente, sem o uso de softwares complexos de estruturas com modelagem 3D. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para ficar por dentro das novidades e já dá um like no vídeo, que isso ajuda muito o canal. Bom, então a viga que eu escolhi para calcular vai ser essa destacada em vermelho, onde é uma viga de um tramo só, apoiada nos pilares P8 e P10. Gente, para quem ainda não viu os vídeos anteriores, eu fiz o dimensionamento da fundação em sapata do pilar P6, eu vou deixar aqui os links para quem quiser dar uma olhada, ok? Bem, então se a gente der uma olhada no modelo estrutural desse edifício, a gente observa que foi escolhido o sistema laje viga pilar para que a estrutura do edifício não dependesse de alvenaria estrutural. Então, antes de começar o dimensionamento, vamos estabelecer alguns dados iniciais. O concreto que a gente vai estar usando no projeto vai ser um concreto de classe C25, ou seja, resistência característica à compressão de 25 MPa. Isso foi tirado de norma, eu vou mostrar aqui como é que eu cheguei nesse valor. Bem, então a norma brasileira, a NBR 6118, ela me dá as classes de agressividade ambiental que eu tenho que estar considerando no meu projeto, de acordo com o ambiente em que ele está sendo projetado. E aqui, como eu estou numa região urbana, eu vou estar escolhendo a classe 2, onde eu tenho aí uma agressividade moderada. Então, para essa classe 2, o concreto, a classe de concreto mínima que eu tenho que estar considerando vai ser o C25. Onde aqui a gente tem CA de concreto armado, que é o nosso caso, e CP de concreto protendido, tá? Bem, o gama C, o fator de minoração de resistência do concreto, vai ser de 1,4, também dado por norma, e o peso específico do concreto armado de 25 kN por metro cúbico, tá? Bem, o comprimento de 3 centímetros, ele também foi tirado da norma, onde para a classe 2, eu tenho aí que em elemento de viga e pilar, eu tenho que considerar um comprimento mínimo de 30 milímetros. E a gente observa que para lajes, esse comprimento pode ser reduzido para 25 milímetros. E em elementos estruturais em contato com o solo, se a gente for ver aqui no índice D, a gente tem que em trechos de pilares em contato com o solo, junto aos elementos de fundação, a armadura deve ter um comprimento de no mínimo 45 milímetros, tá? Que não é o nosso caso agora. Bem, e o aço da nossa armadura vai ser o aço CA50, onde a resistência é de 500 MPa. E o gama S, o fator de minoração de resistência do aço, vai ser de 1,15. Então, como primeiro passo, a gente tem que definir a geometria da viga. Bem, o vão dela, se a gente for observar aí na planta, a gente tem que, entre eixos, a gente tem um vão de 3,5 metros. Então, o L da minha viga vai ser de 3,5 metros. E como a gente está começando esse dimensionamento, a gente vai pré-dimensionar a seção da viga a partir de critérios de pré-dimensionamento do sistema laje viga pilar. Em geral, a gente tem seções retangulares para as vigas e é desejável que elas fiquem embutidas nas alvenarias, de forma que, quando forem rebocados ao final as paredes com a viga, eu não quero que essa viga fique saliente na parede, tá? Então, a gente vai limitar a largura da viga de acordo com a espessura da alvenaria. Então, essa largura, que vai depender da espessura da alvenaria, a gente tem que, geralmente, é de 14 centímetros para a alvenaria interna e 19 centímetros para a alvenaria externa. Se a gente observar aí um desenho, que são as medidas mais usuais no caso de blocos de alvenaria. Então, como eu tenho que a minha viga é uma viga externa, né, localizada junto à fachada, eu vou estar, a princípio, utilizando um B de 19 centímetros. A altura da viga, ela vai depender do vão que ela vence. E, tipicamente, a gente tem que as alturas são de 1/15 do vão. Então, no meu caso, como eu tenho um vão de 3,5 metros, eu teria aí uma altura de mais ou menos 25 centímetros. No entanto, como nesse projeto o maior vão é de 5 metros, eu vou uniformizar a altura das vigas
para o valor de 35 centímetros, tá? Geralmente a gente varia de 5 em 5 centímetros, a altura das vigas, respeitando o valor mínimo de 25. Então agora vamos falar do esquema estrutural dessa viga. Que esquema estrutural a gente vai considerar? Bom, para as cargas verticais, a gente poderia simplificadamente considerar uma viga simplesmente biapoiada nas extremidades, ou seja, os pilares de apoio funcionariam como apoio simples, não restringindo a rotação na extremidade da viga. Mas no comportamento real, a gente sabe que existe uma interação da viga com os pilares de apoio, de forma que existe um momento de engaste parcial das vigas nesses pilares de extremidade. Mas esse engaste ele não é total como numa viga biengastada, porque os pilares não restringem totalmente a rotação nas extremidades da viga, uma vez que os próprios pilares têm uma certa deformabilidade. Então, se a gente observar o diagrama aí da viga biengastada, a gente tem aí um valor de negativo bem expressivo. Bem, mas então, como que a gente consegue avaliar esse engaste parcial? Isso pode ser avaliado da seguinte forma. Dado que a viga se apoia nos pilares, que são supostamente indeslocáveis na direção vertical, o esquema estrutural da viga pode ser desenhado incluindo os pilares de extremidade, onde os comprimentos de cada trechinho aí do pilar vai ser equivalente ao meio comprimento do pilar. Bom, com isso, a cara do diagrama de momento fletor para um carregamento uniformemente distribuído vai ter este formato, onde aqui então a gente consegue observar este momento negativo. E esse momento vai ser inferior ao momento de uma viga biengastada. Então, se a gente for comparar aí com valores, a gente observa que de fato o positivo vai ser inferior ao de uma viga biapoiada e o negativo vai ser inferior ao de uma viga biengastada. Bom, então dessa forma a gente fica com um comportamento mais próximo da realidade e não acaba superdimensionando a viga, ok? Bom, isso tudo é o esquema estrutural para as cargas verticais que atuam na viga. Mas o edifício ele também está submetido a cargas horizontais devidas ao vento. E esse efeito das cargas horizontais tem influência no comportamento da estrutura, inclusive na nossa viga. O comportamento das vigas juntamente com os pilares ele pode ser representado por meio de pórticos planos ou espaciais. Bom, se a gente for olhar aqui em planta, a gente tem o carregamento distribuído de vento incidindo nas fachadas nas direções X e Y, e esse carregamento pode ser reduzido a uma carga em cada eixo de pórtico, né? Considerando aqui esta linha de pilares, esta segunda linha, esta terceira linha e aqui uma linha intermediária. Na direção Y, a gente vai ter a mesma coisa. Bem, essa análise, para o efeito das cargas horizontais, ela pode ser feita por meio de pórticos planos isolados, onde a gente consegue então tirar os momentos verticais decorrentes da carga de vento. Se a gente observar aqui um diagrama de momentos, a gente observa que, apesar de ser uma carga horizontal, ela provoca um momento vertical na viga devido à interação com os pilares, né? Então a gente tem aqui um momento fletor na viga na direção principal dela. Ou então essa análise ela também poderia ser feita por meio de pórticos associados ao invés de pórticos isolados, onde aí a gente entra com o devido valor de carregamento de vento, ok? Bom, gente, então com isso a gente encerra a definição do esquema estrutural dessa viga, tanto para as cargas verticais quanto para as cargas horizontais, onde o dimensionamento final vai ser realizado somando os efeitos desses dois modelos. Isso tudo foi feito de forma bem simples e prática para você que ainda não tem um software de cálculo estrutural mais complexo, com modelagem tridimensional, mas é fundamental vocês saberem fazer esse cálculo manualmente. E nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade a esse dimensionamento até chegar no cálculo da armadura. Bom, qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, já deixa seu like no vídeo e até a próxima!